janeiro e fevereiro, nós mergulhamos na carta aos Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Começamos lá desde o capítulo 1 e hoje chegamos à parte final do capítulo 4, a partir do verso 10 ao verso 23. Foi uma caminhada bastante edificante. Nesse último domingo não, mas no domingo que passou antes do período do carnaval, nós tivemos um domingo bastante intensivo. Não sei quantos de repente conseguiu fazer isso. Eu consegui, né? Estava aqui na igreja. Mas no domingo, antes do período de carnaval, nós tivemos 3 mensagens diferentes, a partir de Filipenses capítulo 3, até entrando em Filipenses capítulo 4, até o verso 9. A gente teve 3 mensagens diferentes e hoje nós estamos concluindo. Todas as mensagens da carta aos Filipenses você também encontra no YouTube, certo? Na nossa página lá no YouTube, nosso canal, você encontra, acesse lá, você vai encontrar as mensagens todas de Filipenses, desde o capítulo 1, desde a abordagem do capítulo 1 até o último capítulo, toda a carta de Filipenses lá no nosso canal. Chegamos hoje à conclusão, e o tema de hoje é a carta de Filipenses. O tema da série foi Ser Feliz, e o tema de hoje é o segredo da felicidade. Como descobrir, né? Como é que Paulo nos revela esse segredo de ser feliz, ou de contentamento, né? Um estado de contentamento constante na caminhada da vida, a vida tão cheia de altos e baixos. E Paulo, então, ele trabalha esse estado de contentamento constante. Certamente, muita gente tem buscado uma vida de excelência. E quando você vai ler a carta aos Filipenses, toda a carta ela vai nos chamar, nos convidar a uma vida de excelência em Jesus Cristo. Toda a carta, a partir do seu olhar para Paulo, da situação em que Paulo se encontra, e de como Paulo ele vai descrevendo, discorrendo essa carta, é um chamado a uma vida de excelência. Paulo está dizendo que, olha, é possível vivermos aqui na terra, é possível vivermos nesse mundo transitório, nesse mundo de tensões, de opostos, de extremos. É possível nesse mundo de extremos, com toda a pressão que o pecado faz, é possível a gente ter uma vida de excelência. É possível experimentar uma vida de excelência em Cristo Jesus. E certamente a busca por uma vida de excelência faz parte da nossa caminhada. Nós procuramos ter excelência como profissional, nós procuramos ter excelência como estudantes, excelentes estudantes, nós procuramos ter excelência na nossa vida pessoal, excelência na nossa vida relacional. A gente tem sempre buscado uma vida de excelência em uma determinada área. A gente tem sempre se esmerado em uma determinada área, ser excelente naquilo que faz. Mas será que a gente tem buscado viver uma vida de excelência espiritualmente? Será que o mesmo esforço que a gente faz para ser um grande profissional, o mesmo esforço que a gente faz para tirar as melhores notas, para passar de ano, para estabelecer um bom relacionamento no casamento, para estabelecer um bom relacionamento nas amizades que construímos, será que esse mesmo esforço que nós fazemos para termos essa vida de excelência, nós fazemos também na vida espiritual? Nós investimos na vida espiritual? Nós buscamos essa vida de excelência? A carta aos Filipenses é esse chamado à excelência na caminhada com Cristo. O que Paulo ele está falando aqui em toda a carta é que a felicidade está tão próxima quanto a sua vida anda com Cristo. A ideia de ser feliz no mundo cristão, a ideia de estar contente em toda situação e em toda circunstância, é proporcionalmente ligado ao quanto você está junto de Cristo, ao quanto você caminha junto de Cristo, ao quanto a sua visão de mundo, ela se estabelece com a visão de Cristo de mundo, com a visão de Deus de mundo. Quanto nós crescemos. No versículo final do capítulo 4 de Filipenses, no verso 23, o apóstolo Paulo ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito
espírito de vocês. Paulo ele termina o capítulo 4 com essa colocação. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. E aqui espírito está com um E minúsculo, ou seja, a ideia de que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, esteja em nós, esteja nos transformando, que essa graça ela molde o nosso ser, que essa graça molde a dimensão da nossa relação com Deus, que é o nosso espírito, que esta graça molde a nossa imagem, que a cada dia nos redescobrimos mais próximos da imagem de Cristo. É essa graça que tem que nos moldar, a graça que vem de Jesus Cristo, é essa graça que estabelece um novo padrão para as nossas vidas. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então Paulo, ele nos diz, de uma forma muito sublime, aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. Aqui no verso 12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo, eu não sei você, mas quando Paulo ele declara essa frase, eu aprendi o segredo de viver contente, eu aprendi o segredo de ser feliz. Quando Paulo ele declara essa frase ela me quebra. Estudar essa semana, e olhar, e meditar, e refletir no que Paulo ensina, a partir do segredo de ser feliz, me quebrou por completo. Me desmonta, e eu não sei se isso acontece com você, porque essa frase ela desmonta qualquer espírito de altivez, de arrogância, de se achar melhor, de achar que está tudo bem na caminhada. Quando eu olho para essa frase, aprendi o segredo de viver contente, e também quando eu percebo quem diz essa frase, quem é o autor dessa frase, quem é que me diz essa frase. Porque quando Paulo ele declara essa frase aqui em Filipenses, não pense vocês que Paulo está num cruzeiro, que Paulo está curtindo a vida numa viagem, que Paulo está relaxando num spa desse aí. Paulo está preso. E prisão, por mais que seja uma prisão domiciliar, mas prisão, naquela época, prisão no primeiro século não é prisão de hoje. Por mais desumana que seja a prisão hoje, imagine quanto era mais desumana a prisão naquela época. E era isso que Paulo estava passando. Quem está falando esse texto aqui, de que aprendeu a ser contente em qualquer circunstância, é alguém que está privado de tudo. Está privado de tudo, ele está preso, ele está sofrendo uma privação de tudo. Mas, por incrível que pareça, quando você lê a carta aos Filipenses, você percebe que Paulo ele pode estar privado de tudo que é material, menos privado da alegria. Menos privado da felicidade. Você percebe uma alegria, você percebe um contentamento, você percebe, sabe, uma paz na situação que se está, que você fica, meu Deus do céu, como é que se pode viver assim aqui na terra? Olha o que é que Paulo ele relata sobre a sua vida aqui na terra, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 28, veja só como Paulo relata a caminhada dele do Evangelho, como é para Paulo, naquela época, viver o Evangelho, se comprometer com o Evangelho e viver com Cristo. Se eles são servos de Cristo, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem diz que descobriu o segredo da felicidade foi um homem que teve esse estilo de vida. Foi um homem que viveu assim aqui na terra. Privado de muitas coisas,
mas ao mesmo tempo feliz por pertencer a Jesus e feliz por proclamar o Evangelho. Alegre. É um homem que diz: finalmente encontrei o propósito da vida. Finalmente me encontrei nessa vida. Finalmente eu entendi a direção, o caminho dessa vida. E como eu encontrei isso, isso me deixa feliz, contente. Porque eu não sou mais como um bobo que vive aqui na terra sem saber qual é o propósito da vida, mas agora eu sei o propósito da vida. Eu encontrei o centro da vida. Esse é o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, se tem alguém aqui esta manhã com capacidade e bagagem suficiente para ensinar sobre ser feliz, é Paulo. Paulo tem bagagem suficiente para nos ensinar o que é o segredo do contentamento. E o primeiro segredo que Paulo nos mostra desta vida de excelência está logo no verso 10 aqui de Filipenses. Verso 10, capítulo 4, verso 10 de Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Um dos segredos da alegria e de viver contente é uma vida em prol do outro. É você sentir a alegria de servir ao outro. Valeu, pessoal. É você sentir a alegria de servir ao outro. Viver em prol, descobrir essa alegria. Eu fico pensando que uma das grandes oportunidades que Deus nos dá é mergulhar nos mares dos sofrimentos alheios. Uma das coisas que Deus nos dá como privilégio é entrar na vida do outro e vivenciar a vida a partir da percepção do outro. A Bíblia chama isso de sensibilidade cristã, ou um termo mais contextual nas Escrituras, compaixão. Você já ouviu falar que Jesus ele teve compaixão da multidão? Lá em Marcos capítulo 8. Já ouviu falar da ideia de compaixão? Você já percebeu como Jesus viveu fundamentado na experiência da compaixão, de sentir a dor do próximo, de sentir o medo do próximo, de estar junto do próximo ao ponto de sentir o próximo, de não viver uma vida insensível. E aqui eu entendo que os terapeutas, eles vão dizer que vocês devem ouvir os problemas dos outros, mas não tomar o problema para si. E eu entendo isso, acho que quem vive na prática, na área da psicologia, tem que ter esse limite, esse cuidado, porque senão você vai estar o tempo todo trazendo problemas para dentro da sua vida, dentro da sua casa. Mas o Evangelho diz que devemos tomar o outro em nossas mãos. Não dá para você ler a parábola do bom samaritano e achar que aquela história tem a ver com amar o próximo ao ponto de você não tomar as dores do próximo. Quando eu leio a parábola do bom samaritano, eu percebo um homem que, quando observa uma pessoa caída e necessitada, ele vai ao encontro daquela pessoa. Ele não finge que aquela pessoa não existe. Ele não olha para a religião dele e vê na religião dele um instrumento de separação. Ele não levanta um muro de separação, mas ele vai de encontro àquele homem caído. Ele vai tratar daquele homem, ele vai investir dinheiro naquele homem. Ele vai investir tempo naquele homem, amor, cuidado naquela vida. O Evangelho, não tem como você viver o Evangelho sendo insensível para o próximo. Não tem como você viver o Evangelho de Cristo não vendo a dor do irmão, não sentindo a dor de quem está próximo de você, não se preocupando, não orando, não buscando alguma solução, junto, em conjunto, mas que aquela dor não passa insensível pelo seu coração. Não tem como você viver o Evangelho assim. O Evangelho não foi feito para isso. A alegria de você sentir isso, a alegria de você ser feliz por estar junto ao próximo, ser feliz porque está fazendo algo ao próximo, essa alegria só quem sente é o cristão. Essa alegria é tomada do nosso coração porque é a alegria de Deus, porque é a alegria de Jesus Cristo, porque é isso que Deus fez na terra, porque foi isso que Deus fez com a salvação.
Deus sentiu a nossa dor, Deus sentiu o nosso vazio, Deus sentiu o quanto nós estávamos perdidos, porque Deus está próximo de nós. E quando Deus sentiu tudo isso, Deus agiu. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Porque Ele sentiu a nossa dor, porque Ele sentiu o nosso vazio, porque Ele sabia que distante de Deus nós andávamos mortos. E Deus agiu. Então, essencialmente, nós temos um Deus que doa, um Deus que olha, que sente a necessidade e que age em prol da necessidade, que chega a sustentando aquele que cai. Portanto, essencialmente, viver o cristianismo exige de nós essa prática, de olhar para o outro e de ajudar o outro. É por isso que Paulo, ele está dizendo, olha, eu me alegro com vocês, alegro-me grandemente com vocês, filipenses, porque vocês chegaram no momento oportuno e me ajudaram. A alegria de Paulo está baseada nisso, e aqui eu não quero dizer que a gente vai resolver o problema do mundo. A igreja vai resolver o problema, nós não vamos resolver o problema do mundo. Mas o que eu quero dizer é que Deus, propositalmente, Ele coloca pessoas em nossas vidas, às vezes da nossa família, às vezes amigos, às vezes irmãos da comunidade, às vezes pessoas que não é da comunidade, mas Deus, propositalmente, Ele coloca pessoas em nossas vidas, Ele faz com que pessoas atravessem nossas vidas, necessitadas, para que a gente experimente o Evangelho. Para que a gente tenha a experiência de sentir um pouco do que Jesus sentiu aqui nessa terra. Muitas vezes Deus permite isso. E quando Deus permite isso, é motivo de grande alegria. Não de tristeza, não de lamento, mas de grande alegria. Porque Deus permitiu que eu tivesse agora a experiência de fazer o outro, de sentir a dor do outro, de estar com o outro, de chorar com o outro ou de me alegrar com o outro. Deus permite que eu tenha a experiência do próprio Filho dele, Jesus Cristo, aqui na terra. E isso é um motivo de grande alegria. Por isso que Paulo vai dizer, alegro-me grandemente no Senhor, porque Deus deu a oportunidade aos filipenses para exercerem amor, para exercerem compaixão. Os filipenses estavam tendo a oportunidade de sentir, de entender e responder à dor alheia, no caso do apóstolo Paulo. É impossível você viver a fé cristã estando insensível à dor do outro. Insensível à dor do outro. Nossa igreja, ela está indo para um lugar, lá no Parque das Árvores. Local, terreno, nós compramos, estamos pagando o terreno, faltam agora poucas parcelas, talvez em junho ali a gente conclua, na permissão de Deus, o pagamento das parcelas. Vamos iniciar o projeto da construção do novo prédio, do novo templo, do novo local, mas lá naquele terreno tem uma comunidade. Já existe uma comunidade lá, carente de muita coisa, carente de educação, carente de saúde, carente de carinho, talvez muitos naquelas casas com desesperanças, talvez muita gente ali está meio que esperando algo novo acontecer na vida daquelas pessoas. E a Igreja Batista Zona Sul está indo para lá, para aquele local. E nós podemos ser o algo novo na vida daquelas pessoas se nós carregarmos o Evangelho. Se nós levarmos o Evangelho conosco. Porque se a gente não levar o Evangelho conosco, a gente é mais um prédio que está se abrindo que se diz que é a igreja. É mais um ponto que se diz que é a igreja, mas na prática não é a igreja. Porque não carrega o Evangelho, porque não vive o Evangelho. O Evangelho faz parte da igreja. O Evangelho está colado com a igreja. Na verdade, nós nascemos no Evangelho para proclamar o Evangelho. Aqui, no Espaço Conviver, está tendo uma reunião, porque o próximo sábado nós vamos fazer uma grande pesquisa na comunidade, para conhecermos um pouco mais a comunidade, para iniciarmos levantamentos de projetos junto à comunidade. Porque no dia que a gente for para o nosso prédio novo, na verdade a gente quer que a comunidade já toda conheça a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não é parede, a igreja não é cadeira, a igreja não é praça, a igreja somos nós. E eles têm a oportunidade de nos conhecer muito antes do que o físico chegar lá, do que o prédio chegar lá. Eles conheceram a igreja, o amor da igreja,
o evangelho que impacta, a alegria da igreja, o abraço da igreja, o olhar cheio de compaixão e o coração cheio de compaixão que a igreja tem. E eles vão conhecer isso lá. A turma aqui está fazendo um treinamento de preenchimento da ficha, de abordagem lá na comunidade do terreno. Se durante a semana você quiser fazer parte, próximo sábado, a partir das 14h30, está aqui na igreja, depois partimos para lá para fazer a pesquisa. Você pode vir, mesmo não participando do treinamento, se você quiser vir, pode participar da pesquisa. Pode participar da pesquisa. Não dá para falar de excelência na caminhada espiritual sem se importar com o outro. Não dá para falar de contentamento se eu não me satisfaço e se eu não sou feliz em fazer ao outro. Se eu não sou feliz em fazer ao outro, não dá para fazer isso. Então, a partir do verso 11, parece que o apóstolo Paulo ele muda bruscamente o texto, porque ele começa a agradecer no verso 10, mas a partir do versículo 11, ele diz assim, olha, eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado, não. Parece até um pouco assim, está soando meio a arrogância de Paulo. Como é que ele recebe uma ajuda da igreja de Filipos, enviada por Epafrodito, e aí ele recebe essa ajuda, e logo depois agora ele agradece, mas logo depois ele diz, não é que estou passando necessidade, não é que eu estou necessitado, não. Né? E aí parece meio que uma arrogância, mas tenta entender Paulo, tenta entrar na situação de Paulo, tenta entrar na vida e no contexto de Paulo. Veja, às vezes quando a gente recebe um presente, quando a gente recebe uma ajuda, uma necessidade, quando a gente recebe algo, às vezes, quando a gente vai agradecer, tem pessoas que na hora de agradecer, é meio que elas deixam uma brecha. Às vezes não é nem vontade dela, não é nem porque ela quer, não é proposital. Mas às vezes, no agradecimento, você deixa uma brecha para o outro que deu, ou a turma que está lá, diz assim, olha, você sentiu que ele estava querendo mais? Você sentiu que ele deu uma ideia de que a gente precisa entregar mais a ele? Que ele está contente, mas que precisaria de mais. Então, Paulo, ele não deixa nenhuma brecha para que, de repente, alguém de Filipe, ou Epafrodito, chegue lá em Filipe para dizer, rapaz, eu dei a oferta, mas eu senti de Paulo que ele está precisando de mais. Eu senti que ele ficou contente, mas não ficou muito contente. Entendeu? Então, para não se deixar nenhuma brecha, Paulo, logo no versículo 11, vai dizer, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Não é porque eu esteja necessitado. Mas aí Paulo ele traz uma pérola. Ele nos dá uma pérola quando ele vai explicar isso. Né? Quando ele vai tentar, de repente, assim, ó, eu vou dar uma palavra aqui para que eles não achem que agora vai precisar levantar outra oferta. Não, eu não preciso. Eu sou agradecido, mas eu não necessito. Por quê? Aí Paulo vai dar a pérola. Olha o que é que Paulo diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que passagem fantástica, irmãos. Fascinante. E, ao mesmo tempo, que passagem constrangedora, pelo menos para a minha vida. Muitas vezes, quando estou lendo esse texto, e essa semana lendo esse texto, eu lembrei de momentos em que eu não vivi nada disso, e que me constrangeu muito, essa palavra de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo ele nos diz que o segredo da felicidade não é aprendido nas circunstâncias de luxo e nem nas circunstâncias de privação, mas é quando estamos expostas às duas circunstâncias. Não é só no luxo e também não é só nas privações. Paulo ele vai dizer que ele viveu as duas situações. Paulo ele viveu o tempo de fartura, de honra, mas Paulo também ele viveu o tempo de fome, de escassez, de desonra, de humilhação. Paulo experimentou as duas situações. Tanto no muito como no pouco, nós podemos escutar discursos de arrogância
e de falsa piedade. Tanto você escuta pessoas que têm muito e você escuta frases que mostram que a pessoa tem um coração arrogante, mas também pessoas que são pobrezinhas, humildes, pobrezinhas, mas que também você escuta frases de arrogância, de falsa piedade. Viver as duas experiências é constrangedor. É mais edificante quando conseguimos manter nossos olhos em Cristo, como bem fala o autor de Hebreus. Viver as duas experiências é constrangedor. Porque quando você está na fartura, você se acostuma em tudo ter, mas de repente você passa pela experiência da falta de tudo. E agora você vai ter que se adaptar à falta de tudo. E não é fácil, porque a adaptação da falta de tudo é duro. É duro, é dureza no coração, é choro, é joelho no chão, é luta pessoal, porque as pessoas têm as condições, mas eu não tenho a condição. E muitas vezes tudo isso se transforma em questionamentos. Será que Deus cuida de mim? Será que Deus me ama como ama fulano? Porque fulano tem tudo e eu não tenho nada. Porque fulano tem acesso a coisas que eu não tenho acesso. Será que os olhos de Deus são mais benevolentes para fulano do que para mim? Muitas questões passam quando a gente está passando pelas lutas e dificuldades. O autor de Hebreus, capítulo 12, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O segredo de Paulo para uma vida de contentamento, tanto na fartura como na escassez, é cristocêntrica. É uma vida cristocêntrica. É uma vida centrada em Jesus. É uma vida em que os olhos estão em Cristo Jesus. O alvo é Jesus. O alvo é agradar a Cristo. O alvo é saber que Cristo está com nós. O alvo é eu conhecer Jesus e a obra de Jesus por mim. E isso me dá uma vida de contentamento. Essa palavra, esse estado, essa palavra contentamento, esse estado de contentamento é um estado emocional que flutua entre a falta e a abundância. É um estado emocional que, entre a tristeza e a alegria, você está lá, contente. A contínua, a ideia de continuidade que não muda. Eu não sou extravagante, feliz e extravagante, mas eu sou contente. Eu consegui equilibrar o meu estado emocional ao ponto de ser contente no Senhor. Contente, tanto na abundância como na falta. Paulo aprendeu a passar pelas intempéries da vida e olhar para a vida pós-queda e dizer, não é você que me diz quem eu sou e o quanto Deus me ama. Olhar para a vida, porque, gente, a nossa vida é uma gangorra. A vida do crente é uma gangorra, a vida é uma gangorra. Tem horas que ela está assim, que a gangorra está assim, e a gente está aqui, e a gente olha tudo de baixo, tá tudo, a gente só olha para cima, mas tudo de baixo. Tem horas que faz assim, e agora a gente está olhando de cima para baixo, uma visão melhor. Né? Quando a criança ela brinca na gangorra, ela prefere ficar em cima, né? Ela tem uma visão maior, mais ampla. Tem horas que a gente está aqui, assim, olhando tudo de cima, é uma vista maravilhosa. Mas tem horas que a vida faz isso. E a gente está aqui, lá embaixo. A vida é esse movimento. A vida é esse movimento. O fato de sermos cristãos não impede esse movimento na vida. Ora estamos bem, mas ora tudo está mal. Ora está tranquilo, mas ora tudo se desespera. Bate um desespero, bate um medo. É a gangorra da vida. O cristianismo ele é movimento.
Receber a Cristo não se trata de uma vida estável, mas de uma vida de movimento de altos e baixos. E são justamente esses altos e baixos que vai nos amadurecer em Cristo Jesus. É justamente viver altos e baixos que faz com que eu deixe de ser um menino na fé e passe a ser um adulto na fé. Que eu deixe de ser um menininho na fé e eu me torne adulto, maduro na fé. Eu preciso de altos, mas eu preciso de baixos. Eu preciso viver bem com Deus e aprender a viver feliz com Deus na abundância, mas eu preciso aprender a viver bem com Deus e feliz com Deus na escassez. Quando tudo falta, quando a minha vida se torna um deserto, quando diz, como bem diz o pastor Hernando Dias Lopes, em uma das suas pregações conhecidíssimas, o deserto se torna uma escola para nós. A escola do deserto. Se torna uma escola para nós. Encarar a vida de pé é encarar a vida na perspectiva de que você tem Cristo Jesus. Encarar a vida de pé é encarar a vida na perspectiva de que Jesus já é seu, que Ele já lhe ama, e que esse amor que Deus tem por você, a vida não pode lhe tirar. Ninguém pode lhe tirar. É por isso que Paulo aprendeu a viver assim. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Já parou para meditar nesse texto? A força que esse texto tem. Como, Paulo diz assim, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por amor de nós ele nos deu o seu filho. Como ele poderá nos negar alguma outra coisa? Como pastor, de vez em quando, eu me deparo com cristãos, com pessoas cristãs, irmãos, dizendo assim, as minhas orações não passam do teto. Ou Deus tem fechado os seus olhos para mim nesses últimos meses. Deus não tem me amado, pastor. Acho que Deus me esqueceu. É tanta gente, né, para Ele olhar, que de repente eu acho que Ele me esqueceu. Pessoas que lutam constantemente com essa falta de aceitação, de inadequação com Deus, de serem aceitos por Deus. Vivem com um sentimento que Deus sempre abençoa os outros e não ela. Que as orações dos outros são ouvidas, mas não a oração dela. Sempre esse sentimento permeia. Nós não somos abençoados como os outros. Já escutei demais essa frase. Eu não sou abençoado como fulano. Eu acho que Deus tem alguma coisa especial com fulano, porque comigo a coisa não anda, a coisa não caminha, a coisa não dá certo. Sentimentos assim, vez por outra, realmente nos acompanham. Porque nós deixamos de praticar o que o autor de Hebreus nos diz. Nós tiramos os olhos de Cristo e começamos a olhar para o outro. Do que o outro ganha, do que o outro tem, do que o outro é abençoado, do que o outro conquista. E paramos de olhar para Cristo. E aí começamos a comparar a nossa vida não mais a partir do que vem de Cristo, mas a partir do que vem do outro. E sabe o que é que isso acarreta? Vazio. Sentimento vazio. Sentimento de não aceitação. Como é que nós podemos vencer esse ciclo? Como é que eu posso ter uma vida contente, independente das circunstâncias? Acho que a gente precisa fazer uma pergunta séria para nossas vidas. Uma pergunta séria. Porque é a partir da resposta dessa pergunta que eu vou preencher verdadeiramente o meu coração ou não. Se na cruz Deus nos deu o seu melhor, por que Deus haveria de negar alguma coisa? Se Deus me deu seu Filho unigênito, por que Deus haveria de negar alguma coisa boa para a minha vida? Se Deus na cruz Ele me deu o melhor dEle, o melhor que Ele tinha, já foi dado, por que eu fico com aquela sensação de que o melhor ainda vai acontecer? Por que eu fico alimentando uma sensação de vazio, de não aceitação do amor de Deus para a minha vida? Se o melhor de Deus já aconteceu na minha vida,
Porque eu fico me alimentando dessa mentira satânica e diabólica de que o melhor de Deus ainda vai acontecer na minha vida. O melhor de Deus já aconteceu, irmãos. O extraordinário de Deus já aconteceu aqui na minha vida, na sua vida. Olha para Jesus. Veja quem é Jesus na sua vida. Olha o que Jesus conquistou na cruz. Você já parou para refletir seriamente do que foi conquistado na cruz pela sua vida? Você já parou para refletir seriamente da proporção de bênçãos que você recebe da cruz do Calvário? Da ação de Cristo na cruz do Calvário? Já parou para pensar isso? Para calcular o peso de glória, o peso de bênção que sai da cruz do Calvário para a minha vida e para a sua vida? Devemos nos perguntar isso. A verdade que sustentava a vida de Paulo era essa. Deus nos deu o seu Filho amado. A cruz é a maior prova de amor e do interesse de Deus por nós. Não existe prova maior de Deus. Não fique procurando em Deus, ou não fique procurando na sua fé, prova do amor de Deus. Ela já foi dada. Ela já foi manifestada aqui nessa terra, que eu e você pisa. Jesus Cristo já foi para a cruz do Calvário e ele venceu a morte ao terceiro dia. É a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Nós não precisamos cobrar de Deus amor, porque ele já provou o amor dele por nós. Nós precisamos aceitar esse amor. É viver a partir desse amor que Deus nos deu. Por isso, não importa as circunstâncias, eu sei do quanto Deus me ama, e este amor é meu combustível para levantar a cabeça todos os dias e viver para Ele. Aí cabe a expressão de Paulo no final do verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa exclamação, essa expressão de Paulo, ela é muito mal compreendida, às vezes por ignorância, ou às vezes por mal intenção mesmo, mas ela é muito mal compreendida. Já ouvi muito essa frase fora do contexto. Paulo não está dizendo aqui que é um super crente, quando ele diz que tudo posso daquele que fortalece. Eu faço tudo. Eu vou lá para o meio, eu vou andar agora no meio da favela de meia-noite, porque tudo posso daquele que fortalece. Não vá não, irmãos. Porque Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo isso. O tudo aqui está limitado pelo contexto. Todas as coisas aqui não é uma autorização ilimitada que Paulo está dando a você, não. Certa vez na igreja, eu vi a história de uma irmã que todo final do ano, na renovação de diretoria, a igreja então elegia os líderes de ministério, né? Os líderes de ministério a igreja elegia tal, e indicava e elegia. E aí a igreja indicou uma irmãzinha para ser líder do ministério de jovens. Mas a irmã ela não tem aptidão para isso. Nem ela queria isso, nunca foi o sonho dela liderar jovens, ela não sabe conversar com jovem, ela nem gosta muito de conversar, não era o propósito de Deus no coração dela, mas a igreja indicou ela e a igreja votou, bem intencionada, mas mal informada, a igreja, mesmo a irmã dizendo isso, olha, eu nunca treinei, eu não sei nem como começar, e aí uma senhorinha se levantou, olhou e falou, minha irmã, levanta a cabeça, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo não estava dizendo que ignore as suas limitações e vá. Não era isso. O texto não está focado no homem. O texto está focado em Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É o amor de Deus que me fortalece. É a cruz de Cristo que me fortalece. É a ressurreição de Cristo e saber que eu já estou experimentando, através do Espírito Santo, essa ressurreição, é isso que me fortalece. O que me fortalece é saber que Deus me ama, que o amor de Deus permanece imutável, igual à obra da cruz na minha vida, que não muda. Não é um amor
não é um amor que muda diante das circunstâncias, mas o amor de Deus é um amor imutável. A cruz de Cristo, a obra da cruz de Cristo em nossas vidas é imutável, não muda. Independente do que eu faça, independente de como eu esteja, a obra foi feita, ela não muda. O sangue de Cristo foi derramado, isso não muda. A salvação foi dada, isso não muda. Não muda. Então, Paulo ele agradece à igreja de Filipos. Então essa é a pérola. Em que está a nossa segurança de passar por momentos bons e de passar por momentos ruins? Aonde é que está a minha segurança? Está no amor de Cristo por mim. Está no amor de Jesus por mim. Está em saber que Deus me deu aquilo que é mais precioso, o Filho dele, Jesus Cristo. Então, quando eu sei isso, quando eu tenho convicção disso, meus irmãos, eu posso passar por qualquer situação. Porque o amor de Deus por mim, ninguém tira. Circunstâncias nenhum tira. E é isso que me alimenta. É isso que me alimenta. Qual é o segredo de eu viver contente o tempo todo, independente das circunstâncias? O que é que tem alimentado sua vida? O que é que você tem trazido para alimentar o seu coração? É o amor das pessoas lá fora? É a aceitação das pessoas lá fora? É um emprego melhor? É uma condição financeira melhor? O que é que de fato lhe alimenta? O que é que de fato é a base da sua alegria? Se a base da sua alegria for o amor de Deus por você, amém, irmãos. Independente das circunstâncias que você esteja passando, você é feliz. Mas se a base do seu contentamento for qualquer coisa transitória e, portanto, mutável, então cuidado. Porque hoje você pode estar sendo alimentado, mas amanhã você pode estar vivendo escassez. Amanhã você pode estar vivendo escassez. E aí você perde tudo. Você perde a sua alegria. Porque a sua alegria não está alimentada no amor de Cristo. O cristão, ele precisa alimentar a alegria no amor que vem de Deus, em Cristo Jesus. Então Paulo agradece à igreja de Filipos a oferta generosa e a compara a 3 coisas. Uma árvore brotando, um investimento e um sacrifício. O terceiro segredo para uma vida em excelência, contentamento aqui, é ter um coração agradecido. É perceber a ação de Deus e ser agradecido por isso. Olha o que Paulo ele vai dizer aqui, no verso 10, né? Ele vai dizer: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Essa palavra renovar aqui, no grego original, a ideia é de uma árvore brotando, ou de uma flor se abrindo. Essa é a palavra renovação que Paulo usa aqui. Muitas vezes nós estamos passando por invernos espirituais, mas logo chega a primavera e tudo se renova. A vida é uma gangorra, como eu disse aqui. A hora estamos por baixo, mas de repente Deus dá um vento e nos lança em cima e passamos um tempo de bonança, de descanso. Né? A árvore em si não muda de lugar e o que muda é o interior da árvore, é o amadurecimento. Né? O tempo passa, as estações passam e a árvore ela vai passando por cada estação. Tem estações que ela está mais fechadinha, né? A flor, a árvore está mais fechada, mas tem estações que ela se abre, que ela se revela mais para o mundo, né? Que ela aparentemente mostra aquele contentamento. Não é mais outono, é primavera. É primavera. Então, assim é a nossa vida, esse renovo. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, a minha alegria é porque houve uma renovação em vocês. É saber que Deus produziu na igreja de Filipos uma renovação. Renovação ao ponto de vocês investirem na minha vida.
Renovação ao ponto de botar no coração de vocês o desejo de olhar para o outro, de perceber a dor do outro e investir na minha vida. Essa é a alegria de Paulo. Mas Paulo também ele fala desse investimento. A partir do verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Em algumas versões tem associar-se com as minhas tribulações, as minhas lutas. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo considera a oferta missionária dos filipenses um investimento. O verbo aqui participar ou associar corresponde a um termo de comunhão. Né? Você participou do meu sofrimento, ou seja, a ideia de comunhão. Vocês tiveram uma comunhão comigo, vocês estão em comunhão comigo. E vocês estão em comunhão comigo de forma tal que vocês participam do meu sofrimento. E quando vocês percebem o meu sofrimento, vocês mandam esse investimento. E a ideia aqui que Paulo traz é de uma contabilidade que é exercida não pelo homem, mas é exercida por Deus. É uma contabilidade que é exercida por Deus. Veja o que Paulo ele continua dizendo aqui, ó. Não, verso 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Não que eu esteja procurando ofertas, mas a ação de vocês de investir na minha vida, Deus, que é o dono de toda a contabilidade, Ele vai creditar na vida de vocês. O que Paulo está dizendo neste agradecimento é que temos um acordo. Todo acordo é uma dupla via. Você dá, mas também você recebe. Você dá, mas você recebe da parte de Deus. Neste acordo, a igreja deu riquezas materiais aqui para Paulo, mas recebeu riquezas espirituais da parte de Deus. É o Senhor que cuida da contabilidade. Não é querendo aqui, e aqui eu tenho que abrir esse parênteses, não é que você vai chegar aqui, então quer dizer que eu vou dar 100 para receber 200. Não, esqueça isso. Não é isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é uma verdade das Escrituras. E é uma verdade de quem tem essa experiência com Deus. É uma verdade de quem vive essa experiência com Deus. A doar, não só, estou falando a nível de dízimos e ofertas, mas investir tempo com a família. Gente, se eu invisto tempo com meu filho, Deus vai abençoar esse momento. Deus vai abençoar tanto esse momento que eu posso colher algo bom porque eu estou investindo tempo no meu filho. Quando eu invisto tempo com a minha esposa, de uma forma sobrenatural, Deus abençoa esse investimento que eu estou fazendo com a minha esposa. E de uma forma sobrenatural, eu vejo esse investimento sendo retornado para mim, como bênção, como frutos da minha vida, como bênção na minha vida. O que Paulo está dizendo é isso. O que Paulo enxerga é que, olha, vocês estão investindo na minha vida, mas também perceba o quanto Deus está investindo, o quanto Deus está devolvendo para vocês em termos espirituais na vida de vocês. E o último ponto de Paulo ele olha esse agradecimento da igreja, ele agradece e ele usa a expressão de sacrifício também, do 18 ao 20, de sacrifício. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em quem, mãe? Aonde? Em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Paulo aqui, ele também expressa que a oferta é também um sacrifício espiritual, colocado sobre o altar de Deus e para a glória dele. A oferta também é isso. Combina com Pedro, lá na sua carta de 1 Pedro, né, quando Pedro diz para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Devemos entregar nossas vidas como um todo ao Senhor.
A nossa vida cristã é um sacrifício, é uma oferta a Deus, como um todo, em todas as nossas áreas, ela é um sacrifício. Em todas as nossas áreas, ela é uma oferta a Deus. Eu não posso olhar para o meu emprego e achar que aquele é o meu emprego, é o meu trabalho. Não. Aquele emprego é a minha oferta. É um sacrifício, é a oferta que eu entrego a Deus. Aquele emprego eu entrego. E aí a pergunta é, como eu tenho ofertado a Deus? De que forma eu tenho ofertado a Deus? Na minha vida em casa, no meu trato com o meu cônjuge, no meu trato com os meus filhos, na escola, quando eu estudo. Que tipo de oferta Deus tem recebido a partir do meu estudo, a partir da minha vida na escola, a partir do meu esforço, a partir das minhas amizades, a partir do meu namoro. Eu vou namorar, beleza, vai namorar, está glorificando o nome de Deus. Esse namoro glorifica o nome de Deus. É uma oferta que você oferece? Ou existem coisas na vida, e a gente tem a tendência de fazer muito isso, existem coisas na vida que isso é a parte. Isso é a parte. Deus é aqui, mas o meu namoro, Deus não se mete. Deus é aqui, mas no meu casamento, Deus não se mete. Deus é aqui na minha vida, aqui nesse momento, mas na minha vida escolar, Deus não se mete. Isso aqui é uma outra coisa. O que Paulo está dizendo é que a nossa vida como um todo é um sacrifício a Deus. A nossa vida como um todo é uma oferta a Deus. Oferta ao Senhor. E aí cabe a pergunta para nós refletirmos: que tipo de oferta eu tenho entregado a Deus? Que tipo de oferta eu tenho dado ao Senhor? É uma oferta manca? É uma oferta meia boca? Ou é uma oferta que Deus se agrada? É uma oferta que Deus se agrada. Paulo termina saudando os irmãos de Filipos e pedindo que a graça que vem do nosso Senhor Jesus os renove. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Não precisamos de muito para ser felizes, mas ao mesmo tempo, precisamos de tudo para vivermos contentes. Deixa eu explicar essa frase aqui. A grande pergunta é: o que é tudo para você? O que é tudo de Deus em sua vida? A grande resposta é: você já recebeu tudo de Deus? Você já se sente totalmente satisfeito no que Deus lhe deu? Esse é o segredo para a felicidade. Esse é o segredo que Paulo ele mostra em Filipenses. Paulo, ele não vivia na perspectiva de receber algo melhor ainda. Paulo ele não vivia na terra na perspectiva de que, alguma coisa melhor ainda Deus vai me dar. Não. Paulo ele já vivia na perspectiva e preenchido que ele recebeu tudo de Deus. Tudo. Não falta nada para Paulo. Ou melhor, falta só uma coisa, um detalhe. Ele experimentar a morte. É só isso que falta. Mas ele já tinha tudo. Tanto é que na carta de Filipos ele vai dizer: olha, o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque quando eu morro, eu vou verdadeiramente agora me encontrar com o Senhor. Eu vou ver o rosto dele. Eu vou mais uma vez abraçá-lo. Eu vou mais uma vez, agora, eternamente. Ninguém vai mais me separar. Então, Paulo não estava preocupado com a circunstância de vida. Se ele estava com dinheiro, se ele estava sem dinheiro, se ele estava livre, se ele estava preso.
se ele estava em Filipenses passando por necessidade ou não, se por causa do evangelho ele ia ser açoitado ou não. Paulo não estava nem aí, porque ele já tinha recebido tudo. Não tinha nenhuma expectativa de que, Deus, você vai me dar ainda o seu melhor. Não, ele já me deu o melhor. Ele já me deu tudo de Deus. Eu já tenho tudo de Deus. O que falta é eu aceitar. O que falta é eu viver a partir disso. O que falta é eu preencher o meu coração com essas verdades ao ponto que o meu coração gerar uma convicção que, independente da situação, eu estou contente. Mas por que você está contente? O mundo está caindo do seu lado. Rapaz, eu tenho Jesus. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o amor de Deus. Eu tenho os olhos de Deus na minha vida. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sou. Eu estou feliz, eu estou contente. Esse tempo aqui vai passar. A vida é uma gangorra. Essa luta aqui vai passar. Que dure 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas vai passar. O que não passa é o amor de Deus por mim. O que não passa é o amor de Deus por nós. Isso não passa nunca. Isso é eterno. É isso que tem que nos alimentar. E aí, a gente vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não no meu contexto, não no que eu acho que o texto está dizendo, mas no contexto real do texto. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque aquele que me fortalece é o que me ama. Aquele que me fortalece é o que foi para a cruz do Calvário e morreu por mim. Aquele que me fortalece é que um dia eu vou me encontrar. Sabe por que eu quero ir para o céu? Sabe por que eu quero partir daqui para uma melhor? Porque o céu tem Cristo. Porque se o céu tivesse Cristo, o céu não seria bom. Porque se o lado de lá não tivesse Jesus, o lado de lá não seria bom. Mas eu sei que tem Jesus. E eu sei que Ele está do lado de lá. E eu vou poder abraçá-lo, olhá-lo e amá-lo eternamente lá. Eternamente. É por isso que eu quero ir para lá. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou viver minhas tensões aqui na terra. Eu vou viver esse mundo transitório aqui na terra da melhor forma que eu puder viver para Ele. Da melhor forma. Que vocês saiam fortalecidos com essa carta aos Filipenses. Uma carta que nos convida a ser feliz. Uma carta que descobre o segredo da felicidade através de uma vida excelente com Cristo. A partir do momento em que nós aceitamos o amor de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Toda essa trajetória, exposição da carta aos Filipenses, como o Senhor falou para nossas vidas. Obrigado, Deus, porque ao final, o segredo da felicidade é saber que o Senhor nos ama. O segredo da felicidade tem a ver com a cruz de Cristo, tem a ver com a sua vitória sobre a morte, tem a ver com elementos que não muda, e nós te agradecemos por isso, Pai. Nós somos felizes. O Senhor Jesus é a nossa alegria. E quem é que pode tirar Jesus de nós? Quem é que pode tirar a nossa alegria? Ninguém. Ela já foi nos dada pelo Senhor. E nós somos gratos por isso. Nos encoraja como igreja a refletir essa verdade aí no mundo de desesperança, no mundo de medo, que a gente possa ser sal e luz, que eles possam olhar a verdadeira alegria, que é saber que Deus nos ama, de entender as boas novas, o evangelho que vem do Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém.